Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 31 de maio e 1º de junho de 2023. Portanto, Karina, já estamos nos encaminhando para o final deste primeiro semestre de 2023 e a característica principal da semana foi exatamente a finalização do julgamento da ação penal que tinha como réus o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor e mais 2 réus, finalizando, portanto, com a dosimetria da pena dedicada a estes 3 réus. Já havia uma maioria antes formada no sentido da condenação. Exatamente. E aí tivemos esse cálculo da dosimetria. E os ministros acabaram chegando à conclusão, por maioria de votos, que deveriam condenar Fernando Collor de Mello por 8 anos e 10 meses de prisão em razão da corrupção passiva, pelo qual ele foi condenado, e também da lavagem de dinheiro. A princípio, o Procurador-Geral da República havia denunciado por vários crimes, mas apenas em relação a 3 a denúncia foi recebida. Então, os 3 réus respondiam por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também participação em organização criminosa, que ao condenar, a maioria dos ministros no plenário, os ministros entenderam que não haviam indícios ou os requisitos necessários para a configuração da organização criminosa e desclassificaram esse crime para o crime de associação criminosa. E em relação a esse crime, por conta da pena que seria aplicada, os ministros acabaram extinguindo a punibilidade dos réus por conta da prescrição, porque já se teria passado um lapso muito maior do que aquele previsto para o crime prescrever entre o recebimento da denúncia e a proclamação da sentença. Então, com relação à associação criminosa, houve a extinção da punibilidade, mas a condenação de Fernando Collor pela corrupção passiva e pela lavagem de dinheiro. Foram várias sessões plenárias, não é, Cadu? A gente pôde acompanhar aqui as quartas e as quintas-feiras, todos os debates para o julgamento dessa ação penal, que começou aqui no Supremo e terminou no Supremo, porque quando do início da ação, Fernando Collor era senador da República. E a gente sabe que a Constituição estabelece o juiz natural para algumas autoridades que sejam, por exemplo, senadores da República, como era Collor de Mello, que quem julga essa ação penal deve ser o Supremo Tribunal Federal. Como ele terminou o mandato de senador, mas o processo já estava pronto, vamos entender assim, para o julgamento, a competência se prorroga e, por isso, o julgamento foi concluído aqui na Suprema Corte. Então, alguém poderia perguntar, mas ele já não é mais senador, por que o Supremo continuou julgando? É justamente por conta de uma jurisprudência recente da própria Suprema Corte, que entendeu por prorrogar, perpetuar a competência do Supremo quando o processo já estiver, depois das alegações finais, ele ainda for senador da República e aí, portanto, prevalece a competência do Supremo. Não declina para as instâncias ordinárias. Então, por isso que os réus foram julgados aqui no Supremo e a conclusão essa semana do julgamento dessa ação penal com essas 3 condenações por esses crimes. E logo em seguida, Cadu, após o julgamento dessa ação penal, os ministros deram início ao julgamento de 2 recursos que foram trazidos do plenário virtual pelo ministro Edson Fachin, mas que ainda não foi concluído. Houve um pedido de destaque, na verdade, pelo ministro Gilmar Mendes, e por isso saiu do virtual e veio para o presencial. E a discussão é saber exatamente se deve ser aplicado ou não o regimento interno do Supremo Tribunal Federal quando nas turmas houver um julgamento criminal que acaba sendo o resultado acaba em empate em razão de um dos membros de qualquer uma das turmas, que são compostas por 5 ministros, estiver ausente. Então, a pergunta que se faz é: suspende o julgamento para aguardar o 5º voto ou, em razão de um empate, em sendo matéria criminal, mesmo em matéria recursal, e aí no caso trata-se de recurso em reclamação, um tipo de ação que é cabível aqui no Supremo, mesmo em matéria criminal, se aplica-se o artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno, que diz que em habeas corpus e recursos criminais deve prevalecer, no caso de empate, aquela tese mais favorável ao réu.
esse assunto sai do virtual e vem para o plenário presencial. Esses 2 recursos tiveram o início do julgamento na quinta-feira, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro André Mendonça, que promete trazer em breve o seu voto para que essa situação seja solucionada, tendo em vista um caso recente também que foi julgado em matéria de extradição, envolvendo essa discussão também. E ainda os ministros deram início, mas ainda não concluído, a análise para receber ou não a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra um deputado federal por ofensas proferidas contra o ministro Alexandre de Moraes, que não participa desse julgamento por estar impedido, justamente por ser o ofendido. Mas o julgamento foi iniciado na quinta-feira também. Então, nós temos vários assuntos da semana para comentar aqui no Plenárias. É a cobertura completa ainda nesta edição do plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós vamos conferir os destaques do plenário virtual. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que trabalhadores podem ser demitidos sem justa causa, ou seja, a Corte manteve a constitucionalidade de um decreto presidencial que retirou o Brasil da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O decreto em questão foi assinado em dezembro de 1996 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, excluindo o Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que obrigava o empregador a justificar o motivo pelo qual estava demitindo o trabalhador. Em fevereiro de 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, contestou o decreto no Supremo Tribunal Federal. Alegou que ele era inconstitucional porque foi assinado sem o aval do Congresso. Isso porque a Constituição estabelece que o processo de incorporação de uma convenção às leis do país é um rito com a participação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O processo começou a ser julgado em 2003 com o voto do relator, ministro Maurício Correia, ocasião em que o ministro Nelson Jobim pediu vista. Depois, houve outros pedidos no mesmo sentido e a discussão foi sendo adiada. Recentemente, o julgamento foi retomado no plenário virtual do STF com a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes, que divergiu do relator e julgou a ação improcedente, ou seja, pela validade do decreto assinado em 1996. Assim, por maioria, os ministros decidiram que a saída do Brasil de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional exige o aval dos parlamentares, mas que a regra só se aplicará daqui para frente. Também em sessão virtual, o STF derrubou a cobrança de uma taxa de fiscalização de postes de energia elétrica no município de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Repórter Daniela Ramalho. Santo Amaro da Imperatriz é um município com pouco mais de 23 mil habitantes. Por lá, havia uma taxa de fiscalização de ocupação e de permanência de postes de energia elétrica em vias públicas. A ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, questionou no STF a lei municipal que invadia a competência privativa da União de legislar sobre o tema. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu o pedido alegando competência exclusiva da União por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam a cobrança inconstitucional. O ministro Edson Fachin afirmou que o fim da taxa pode gerar um impacto significativo no orçamento de Santo Amaro da Imperatriz. A partir de agora, o município deixa de arrecadar este tributo que já vinha sendo cobrado há mais de 10 anos. E a segunda turma do Supremo, também em julgamento em plenário virtual, anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O processo é sobre o recebimento de vantagens indevidas de contratos de navio-sonda da Petrobras. Os detalhes dessa decisão com o repórter Renato Rosa.
A segunda turma do Supremo entendeu que a presença de indícios de infrações eleitorais no caso torna inviável o julgamento pela Justiça Federal e, com isso, remeteu o processo à Justiça Eleitoral. A decisão anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, envolvendo o fornecimento de 2 navios sonda da Petrobras. Eduardo Cunha havia sido condenado a quase 16 anos de prisão na Lava Jato. A defesa argumentou que a condenação não respeitou o entendimento do STF, de que compete à Justiça Eleitoral o processamento de crimes eleitorais e conexos. Em decisão monocrática, o relator, ministro Edson Fachin, havia negado seguimento à reclamação. Argumentou que ela não pode ser usada como substituto de recurso, nem é instrumento adequado para o reexame de fatos e provas. A defesa recorreu contra a decisão monocrática. O ministro Nunes Marques divergiu do relator e foi seguido pela maioria da segunda turma, que considerou válida a alegação de conexão entre o suposto crime eleitoral com o crime comum, pelo qual o ex-parlamentar foi denunciado e condenado. Segundo o ministro, provas e termos de colaboração premiada demonstram que a ação penal foi instaurada para apurar supostos pagamentos de vantagens indevidas de contribuições destinadas à Caixa 2 eleitoral. A decisão que declarou inconstitucional o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais não resgatados no prazo de 2 anos não tem efeito retroativo. O entendimento foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. Acompanhe mais informações com Daniela Ramalho. A decisão sobre o cancelamento de precatórios foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em junho do ano passado. Uma lei de 2017 definia que, se o credor não resgatasse no prazo de 2 anos o precatório ou requisição de pequeno valor expedidos, o dinheiro depositado nos bancos públicos voltaria para os cofres públicos. Os ministros entenderam que a norma afronta os princípios da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada. Por isso, invalidaram a lei. Mas, em embargo de declaração, a Advocacia Geral da União pediu a modulação temporal dos efeitos da decisão. Segundo a AGU, se o governo fosse obrigado a pagar os precatórios cancelados desde o início da vigência da lei, o prejuízo seria superior a 15 bilhões de reais. Em julgamento no plenário virtual, os ministros acompanharam o voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Ela considerou que o impacto no planejamento financeiro da União poderia comprometer a efetivação de políticas públicas. Com isso, ficou definido que os efeitos da decisão que declarou a lei inconstitucional só devem ser contados a partir do dia 6 de julho do ano passado. Também no plenário virtual, os ministros do Supremo julgam uma ação proposta pelo governo do Espírito Santo contra uma emenda constitucional editada pela Assembleia Legislativa do Estado. A norma trata da carreira dos procuradores do Estado. O repórter Renato Rosa com mais informações. Segundo o governo capixaba, a norma editada pela Assembleia Legislativa viola o princípio da separação dos poderes, invade competência privativa do governador de iniciar o processo legislativo quando a matéria trata da criação e da atribuição de cargos públicos, assim como do pagamento dos servidores estaduais. Na ação apresentada ao Supremo, o governo do Espírito Santo questiona a emenda constitucional por ter equiparado os subsídios dos integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com o governo estadual, a mudança na legislação restringe a escolha do Procurador-Geral do Estado, feita pelo governador, aos profissionais que sejam integrantes ativos da carreira. Antes da emenda, a nomeação era de livre escolha do governador, entre advogados maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. A ação também é contra o fato de a norma atribuir aos procuradores da Assembleia a função de representar o poder legislativo, judicial e extrajudicialmente. O caso está em julgamento no plenário virtual do Supremo. O relator, ministro Nunes Marques, julgou procedente em parte o pedido do Estado. Os demais ministros têm até o dia 2 de junho para lançar os votos no sistema.
O Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará. A relatora ministra Carmen Lúcia observou os estudos científicos que apontam os riscos dos agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente. A reportagem é de Daniela Ramalho. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alegava que a lei sobre a proibição teria invadido a competência privativa da União ao legislar sobre navegação aérea e proteção do meio ambiente. A CNA sustentava ainda que, em alguns casos, a pulverização aérea seria o único modo de se combater pragas de maneira eficiente, sob risco de perda da produção agrícola. A relatora Carmen Lúcia, no entanto, levou em consideração os estudos científicos apontados nos autos, que mostram os riscos reais de intoxicação. A Organização Internacional do Trabalho estima que os agrotóxicos causem todos os anos 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito. Além disso, estudos realizados na Chapada do Apodi, no Ceará, demonstram os efeitos adversos da pulverização aérea à saúde da população local. Os resultados mostraram a presença de agrotóxicos em todas as amostras de água coletadas. Também foi constatado que os agricultores no Ceará têm até 6 vezes mais câncer do que pessoas que não trabalham na área agrícola, em pelo menos 15 das 23 localidades estudadas. Também em sessão virtual, o STF invalidou uma norma do Acre que permitia a convocação de suplente em caso de licença de deputado estadual para tratar de assunto particular. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra um dispositivo da Constituição do Acre que prevê a convocação do suplente do deputado estadual em caso de afastamento do titular para tratar de interesse particular sem remuneração por mais de 60 dias, sem que haja a perda do mandato. Ao analisar o pedido da PGR, a relatora ministra Carmen Lúcia entendeu que a Constituição Federal determina que, no caso de deputados federais e senadores, o suplente será convocado em caso de vacância do cargo, quando o titular assumir outra função ou se afastar por mais de 120 dias. Segundo a ministra, essa regra deve ser aplicada também pelos estados. Ainda, segundo a relatora, a convocação do suplente por afastamento para tratar interesse particular por 60 dias contraria a soberania popular e facilita a alternância excessiva do representante eleito durante o mandato. Todos os ministros seguiram a relatora. E no próximo bloco, os destaques do plenário presencial no Supremo Tribunal Federal. Continue com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Plenárias e agora com os destaques das sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Na sessão da quarta-feira, dia 31 de maio, o STF fixou em 8 anos e 10 meses em regime fechado a pena a ser aplicada ao ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A reportagem é de Marta Ferreira. Fernando Collor e outros 2 réus respondem por crimes ligados à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-senador acabou beneficiando uma construtora entre os anos de 2010 e 2014 em troca de propina. A investigação faz parte da Operação Lava Jato. Para o relator, ministro Edson Fachin, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação e assim votou pela condenação dos réus pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por maioria, o plenário do STF entendeu que ficou comprovado que o ex-senador, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamassi, ganhou 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da estatal com a UTC Engenharia.
8 ministros votaram para condenar o ex-senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo que desses 8, 4 decidiram condenar pelo crime de associação criminosa e não pelo crime de organização criminosa. 2 ministros, Gilmar Mendes e Nunes Marques, votaram pela absolvição dos réus. Além da condenação, a maioria do plenário decidiu que o ministro que votar pela absolvição em ação penal pode participar da definição das penas. Na retomada do julgamento, os ministros começaram a discutir as penas a serem aplicadas a Collor pelos crimes de corrupção e lavagem, já que a punição pela associação criminosa está extinta pela prescrição. O relator, ministro Edson Fachin, manteve a proposta apresentada no voto, de pena de 33 anos de prisão, além de aplicação de multa, indenização por danos, perda de bens relacionados ao crime e proibição do exercício de função pública. Peço vênia para não aderir às proposições divergentes, manter a dosimetria como propus e também entendo que a redatoria deva ser deslocada à primeira dissensão que se deu aqui, que, em meu modo de ver, de Sua Excelência, o revisor. O ministro Alexandre de Moraes, revisor da ação, propôs a seguinte pena. O total da pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello fica estabelecido em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 90 dias multa. O inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, o regime fechado. O ministro André Mendonça votou por fixar a pena de Collor em 8 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Acompanharam a proposta dele os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Já o ministro Luiz Roberto Barroso propôs a pena de 15 anos e 4 meses de reclusão. Cerca de 3 anos de atos continuados de lavagem de dinheiro. Nesse contexto, nós estamos falando de 107 transações independentes, que se estendem por longo período em episódios autônomos e estanques, todos eles individualmente destinados a dissimular a origem ilícita dos valores transferidos. Portanto, eu entendo que nós estamos diante de múltiplas condutas. Portanto, múltiplos crimes de lavagem. O ministro Luiz Fux seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Já as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. No fim, a pena fixada para Collor foi de 8 anos, 10 meses e 90 dias multa em regime fechado. O ex-senador também deverá pagar, junto com os outros 2 réus, dano moral coletivo no valor de 20 milhões de reais e ficará proibido de exercer funções públicas. Fica a pena total fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa, em regime fechado, como o inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Fixado o valor do dia multa em 5 salários mínimos vigentes à época dos últimos fatos, corrigidos monetariamente. A pena fixada para Pedro Paulo Bergamassi foi de 4 anos e 1 mês de reclusão, regime inicial semiaberto e 30 dias multa. Já para Luiz Pereira Duarte de Amorim, a pena foi de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias multa. Pois é, Karina, como a gente acompanhou durante todo esse julgamento, além da questão de diversas acusações que foram apresentadas, a aceitação, o conhecimento por parte pelo plenário, pelos ministros para julgamento, já há uma complexidade nisso. Como a gente sempre diz, a dosimetria também é um cálculo que depende de uma série de fatores e da visão de cada um dos ministros. Como vimos, há diversas consequências em função disso. A pena de prisão, o regime de prisão, multa e também penas secundárias. Há uma série de consequências a partir dessa condenação. A condenação vai muito além da privação da liberdade, né? Porque Collor, 8 anos e 10 meses, o outro 3 anos
e regime aberto, regime fechado, semiaberto. Nós tivemos de tudo nesse cumprimento de pena e as penas diferenciadas também, levando em consideração essa personalização da pena, que cada um tem uma dosimetria própria, em razão do cargo que exercia, em razão da influência. Tudo isso é levado em consideração pelo juiz no momento de se calcular o quanto de pena privativa cada um vai ser condenado. Mas, como você disse, além disso, e a gente viu na reportagem, eles foram condenados a pagar os 20 milhões que teriam sido desviados de forma solidária, ou seja, tem que repartir entre os três ali para pagar essa dívida. Além disso, os ministros também decretaram a perda de bens e valores referentes aos crimes de lavagem de dinheiro. O que mais? Fernando Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi também foram condenados a não poder exercer funções públicas, quaisquer uma delas que seja, pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade pela qual eles foram condenados. Então, vejam que vai muito além dessa pena privativa de liberdade apenas. Esse julgamento foi concluído depois de quase 7 sessões plenárias, mas resolvido na quarta-feira dessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, resolvido, foi o único processo que foi concluído essa semana, em razão dos outros 2 terem sido iniciados, mas em razão de um pedido de vista do ministro André Mendonça, a questão do empate em matéria criminal nas turmas por ausência de um dos integrantes fica adiado para um segundo momento, quando o ministro trouxer o voto depois da sua análise. E também o recebimento da denúncia contra o deputado federal por ofensa ao ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi iniciado, a subprocuradora-geral da República fez a sustentação oral, mas ainda falta o voto do relator, ministro Nunes Marques, sobre o recebimento ou não dessa denúncia no plenário. E assim nós vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo analisa se o empate, como já adiantou a Karina, em julgamento criminal por ausência de integrante da turma, favorece o réu. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão foi levantada em um caso apresentado pelo ministro Edson Fachin em 2020, quando o então ministro Celso de Mello estava em licença médica. Na época, muitos dos julgamentos penais da segunda turma terminavam empatados. Os ministros decidem no caso de empate superável em julgamento de matéria penal em reclamação, se é possível suspender a análise do processo até a coleta do 5º voto. O julgamento começou em sessão no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico, começando do zero. Para o relator, ministro Edson Fachin, nas deliberações colegiadas das turmas, os empates decorrentes da ausência de algum dos integrantes devem ser resolvidos com a suspensão do julgamento até que possa ser tomado o voto de desempate, ou, na impossibilidade disso, convocar ministro de outra turma para a resolução da questão. A bem da segurança jurídica que a sociedade espera dos pronunciamentos jurisdicionais, do judiciário como um todo, e de modo especial, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, proponho a resolução da questão de ordem que, ressalvados os casos de habeas corpus e dos recursos ordinários em matéria criminal, incluídos na competência recursal prevista no inciso 2 do artigo 102 da Constituição, os empates verificados em decorrência da ausência de alguns dos integrantes do órgão colegiado nas causas penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal sejam resolvidos mediante aplicação das normas regimentais previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 150 do Regimento, suspendendo-se o julgamento para a oportuna tomada de voto de desempate ou, na impossibilidade, convocando-se ministro da outra turma para a resolução do não líquido. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência. Penso que o empate em julgamentos criminais de qualquer classe processual, seja no âmbito das reclamações, das ações penais, dos inquéritos ou de seus recursos, com exceção do recurso extraordinário, que envolve core específico para a declaração de inconstitucionalidade, deve ser resolvido com a aplicação do indúbio pro réu e do favor rei, de acordo de modo a acarretar a decisão mais favorável ao imputado. Por isso, eu estou, depois de votar preliminarmente pela limitação do objeto da presente questão de ordem à discussão em abstrato, já foi
trazida também pelo relator, propõe a resolução da questão afetada mediante a proclamação do resultado mais favorável ao imputado em todos os casos de empate em julgamentos penais, seja em ações originárias ou em recursos, ressalvados os casos de recursos extraordinários. Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. E a edição de hoje do Plenárias fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, como eu disse no início, nós estamos agora no último mês do primeiro semestre de 2023. Então tem muito julgamento ainda para acontecer nas próximas semanas. Mas só para lembrar que na próxima semana, em razão do feriado da quinta-feira, o direto do plenário acontece só na quarta-feira e a gente acompanha tudinho aqui na TV Justiça. Mas neste final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.